Que coisa boa me encontrar com você. Mais um consultório de família abrindo as portas e já estamos aqui prontos para a nossa conversa de hoje, para o nosso programa de hoje. Bem-vindo, bem-vinda você também. O que você programou para o dia de hoje que não deu certo? O que você colocou na agenda para que durante o dia acontecesse, você fosse cumprindo as suas tarefas ou seu planejamento e o que saiu do seu planejamento? Como você reagiu? Você tem procurado aprender a lidar com o improviso, com os imprevistos? É tão importante ter a ideia de que nem sempre as coisas saem como nós planejamos. Claro que é muito bom ter planejamento. Claro que é muito bom saber do que você quer, onde você quer chegar. É muito bom ter um planejamento diário, semanal, anual, ter planos para o futuro, claro que é muito bom. Mas e quando as coisas saem do combinado? E quando você perde o controle em alguma situação? Como que você lida? Tem você perdido o equilíbrio, sai do eixo, fica nervoso, nervosa, irritada, não sabe administrar os imprevistos? É hora de começar a repensar. Afinal de contas, a vida é uma grande caixa de surpresas. Mesmo com todo o planejado, muitas vezes as coisas saem dos trilhos. Sabe, parece aquele trem meio que descarrilhado por um tempo até que você tome o prumo e ponha-o novamente no trilho. Para isso, você precisa ter calma, paciência, boa vontade e insistir um pouco mais até que as coisas tomem jeito. E aí você continua, se reprograma, se reabilita das frustrações, dos medos, das desilusões. É assim a vida. Então, vê se você sofre menos com aquilo que não deu certo. Vê se aprende a lidar melhor com as frustrações. Vê se aprende a olhar por um outro ângulo e aprender a como lidar melhor, aprender mais, readministrar, reorganizar, para que você não seja tão prisioneiro daquilo que tem que acontecer do jeito que você sonhou. Seu marido não é como você exatamente entendia, porque as pessoas se modificam. A sua esposa, sabe, não é exatamente como você consegue desenhar, porque pessoas, ser humano, não é uma conta exata que fecha e ainda tira a prova dos 9. A gente se modifica, a gente aprende, reaprende, muda os pensamentos, amplia ideias. Então, por favor, seja mais misericordioso com a vida, com você mesmo, se desprenda dessas amarras de que tudo tem que ser como você planejou hoje pela manhã e vê se dá uma olhadinha para trás e aprende a agradecer por aquilo que deu certo. Diga a Deus muito obrigada, porque não foi como eu quis. Mas sabe que, olhando com carinho, aconteceu muita coisa boa e muito obrigada por isso? Seja grato, seja grata, apesar das intempéries. E hoje o tema é, sabe, um tema delicado para todos nós. Primeiro porque a gente não gosta muito de enfrentar as nossas limitações assim de um jeito muito honesto. Muitas vezes a gente usa máscaras até para nós mesmos, né? Então nós vamos falar hoje de vícios. E aí, cada um pode pensar qual é o seu, outro vai dizer assim, não, eu não tenho vícios, deixa eu pensar, não tenho nada assim que eu possa considerar vícios. Bom, mas a gente precisa entender qual é o conceito de vícios e para aqueles que admitem, sim, eu sou compulsivo na comida, no sexo, enfim, de modo geral até a gente vai entender um pouco melhor a respeito do que é, como acontece, como se dá e a grande pergunta que a gente vai procurar administrar ao longo do programa e ao final dele, até o final dele é, ok, identificou que você é viciado, bebe, sei lá, bebida alcoólica mesmo, você fuma, enfim, o que quer que seja. Como é que você sai dessa? É escravo mesmo e acabou? Ou vai ter um caminho novo para a sua liberdade? Para conversar sobre isso, além da sua participação, de responder a esta questão, aqui no nosso programa, usando as nossas redes sociais, pode ser no Instagram, fala comigo, pode ser na nossa página no Facebook, fala comigo também. O meu convidado de hoje, especial para estar aqui no meu sofá, ele é neurocientista e é neurologista, Dr. Christian Ximenes, lá de Fortaleza, participando hoje aqui com a gente ao vivo. Bem-vindo, tudo bom?
Tudo bem, Darleide? Prazer estar aqui. Muito obrigada. Já estivemos há algum tempo, aí uns 2, 3 anos, no evento lá em Fortaleza, né? Você lembra? Lembro, claro que eu lembro. E passado algum tempo, aqui você está, depois do nosso encontro com a Sandra, que esteve aqui com a gente, a doutora Sandra, psicóloga. Um beijo para você, que eu sei que está na sintonia. E é muito bom tê-lo aqui comigo para a gente conversar um pouco. Inclusive, quando a Sandra esteve aqui, ela falou do Espaço Novo Tempo, que é o lugar que a gente frequenta em comum. Um lugar fantástico. Queria até deixar um recado aqui para o pessoal, que primeiro os que frequentam lá, um abraço gigante, amo-os de paixão. E convidar aqueles que não frequentam. Espaço Novo Tempo. Espaço Novo Tempo, Fortaleza. Rua Catão Mamede, número 217. Muito bem, fica o convite aí para os amigos de Fortaleza, capital linda. Sabe que eu sou cearense, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que, apesar dos meus traços europeus, eu sou nordestina. Vamos então continuar aqui a nossa conversa no programa de hoje sobre esse tema que eu apresentei e já lanço a pergunta, doutor. Como que a gente identifica um vício? Como que essa terminologia aos ouvidos dos leigos pode significar uma série de coisas, mas o que é de fato? Então, a palavra vício abre margem para a gente pensar muita coisa. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar do vício que consiste em você ter um comportamento compulsivo. Compulsão é o quê? É uma vontade muito grande, um desejo muito grande por algo que você não controla muito. Isto é, uma compulsão por algo, faz aquilo mesmo sabendo que aquilo te prejudica. E aquilo é repetido. Você faz uma vez, faz outra e aquilo vira um hábito. Então, pelo menos para hoje, o que a gente vai chamar de vício vai ser isso. Ok. E quando a gente fala em vício, normalmente as pessoas pensam em drogas, com razão. Com razão, porque essa definição se encaixa com drogas. Mas a neurociência vem pesquisando de uns tempos para cá porque percebeu que as pessoas não tinham o mesmo comportamento, ou melhor, elas repetiam o mesmo comportamento em outras coisas, em outros hábitos, outras coisas, outros objetos, que não droga. E aí eles chamaram isso de... O termo em inglês que eles usam talvez seja mais próprio, mas seria mais ou menos vício comportamental mesmo. Para a gente falar de vício, a gente tem que entender, na verdade, um outro mecanismo que é o mecanismo natural, o mecanismo fisiológico. E o mecanismo fisiológico que o vício usa, isto é, o que nós temos de bom que o vício acaba usando para o mal, é um sistema que a gente chama de sistema de recompensa, um sistema no nosso cérebro que a gente tem. Ele age mais ou menos assim. Toda atitude sua, tudo que você faz, que faz bem para o seu corpo, ou que faz bem para o crescer e multiplicar, também conhecido por aí como perpetuação da espécie, então tudo que faz bem, Deus programou o nosso cérebro para que a gente curta aquilo, que a gente goste daquilo. Então, se você pensar em qualquer coisa que você faz, que você gosta muito, aquilo ali tem uma assinatura já tem uma programação no seu cérebro para você gostar daquilo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma filhinha de 5 anos que você conheceu, a Mariana. O prazer que eu sinto em estar com ela. Deus colocou isso em mim. Eu não desenvolvi isso, aquilo já estava programado. A sociabilização, o prazer que a gente tem em conversar com o semelhante, com o nosso próximo, não só com mas às vezes tem uma rodinha de amigos, está programado também. O sexo, o próprio alimento, e eu digo aí alguns tipos de alimento, porque a gente sente mais prazer com alguns tipos do que com outros. Então a gente tem mais prazer com alguns do que com outros, e tem até uma explicação para isso. Mas em resumo, tudo isso quando a gente faz, a gente tem um sistema, que é o sistema mesolímbico, que ele joga na nossa memória uma assinatura, um carimbo naquela memória, dizendo aqui, ó, isso aqui é muito bom, faça de novo. E a gente fica com vontade de repetir aquilo que a gente fez. Fisiologicamente, isso é ótimo. Vou dar um exemplo aqui. Comer num dia muito quente, como está fazendo aqui, eu cheguei hoje, mas parece que aqui está mais quente do que Fortaleza, né? Mas num dia muito quente, uma melancia bem gelada, você tira assim aquele pedaço bem do meio da melancia, bem docinho. Aquele prazer que você sente
você não inventou aquele prazer, aquilo já está programado no teu cérebro. Por quê? Porque a fruta é importante para o nosso corpo. E Deus sabia disso. Então ele já deixou programado para nós. Quando você comer fruta, você vai achar aquilo bom e vai querer repetir isso outras vezes. Por quê? Porque é importante para a nossa saúde. Esse é um mecanismo fisiológico, É importante para a vida, né? Para a vida, isso, para a vida. E por que eu aprendi a gostar de açúcar, por exemplo? Ele é para a vida? Olha O açúcar aí, comum, açúcar que engorda? Excelente pergunta. Na verdade, o açúcar é a falsificação do que Deus fez. O que deixa a gente atraído pela melancia, pela fruta, é o açúcar da fruta. Só que ele vem na dose certa. O que o ser humano fez? Com a sua... guiado por uma mente muito maquiavélica. Ele pegou aquele açúcar e concentrou de tal forma, que quando ele chega no nosso organismo, aquele estímulo que nos faria repetir a dose, isto é, depois de um tempo querer comer melancia de novo, ele vem numa dose tão maciça que ele funciona como uma droga. Isto é, esse sistema de recompensa ele é ativado de uma forma muito intensa e você fica com cada vez um desejo maior de repetir o que você fez. Só que o repetir o que você fez não é repetir uma coisa saudável, como comer uma melancia. É repetir uma coisa que lhe faz mal. E tem uma outra característica do vício, que é a tolerância. A tolerância é assim, a pessoa que tem um vício, ela se satisfaz no começo com uma dose ou com uma quantidade daquele vício, mas com o tempo ela vai querer cada vez mais daquilo para conseguir ter a mesma satisfação. Fisiologicamente a gente não tem isso. Se fosse assim, as pessoas explodiam de comer melancia. Né? A gente não tem isso. Naturalmente, isso é bem equilibrado, mas quando se torna a falsificação, quebra-se o equilíbrio e aí a pessoa começa a ter compulsão por aquilo. Entendeu? Então, o açúcar, por exemplo, isso que eu estou te falando não é invenção de religioso. Isso você já tem dezenas ou talvez até centenas de artigos mostrando que o açúcar, ele é uma droga e ele é a pior droga do momento. Ele, aquele pozinho branco, ele é muito pior do que o pozinho branco da cocaína. Mas muito pior, ele mata muito mais e destrói muito mais. Uau! Então, aquela brincadeirinha de, principalmente as mulheres, dizerem assim, mas doutor, chocolate não vivo sem, sabe esses docinhos, assim, essas coisas que a gente até acha bonito, dizer assim, não vivo sem, é droga. Não é? Porque se ele... não é só uma questão assim do prazer, experimentou aqui, um pedacinho ali. Essa coisa assim, cadê? Onde é que tá? Tem que estar na bolsa, na gaveta, tal. Já é uma alertinha, né? Porque a gente... Perfeito. A gente tem... É curioso como todos nós somos assim. Sim. A gente lida muito fácil com algumas coisas e com outras não. Uhum. Então, esse comportamento que você está falando caracteriza a compulsão, né? Não é? A pessoa tem que ter, tem que comer. Se não come, fica nervoso. Uhum. Se não come, não, tem que ter... Não, assim não. Isso daí já não é bom. Significa que essa pessoa, o organismo dela não sabe lidar com aquela substância. E aí ela tem que ser muito mais alerta àquilo. Tem pessoas que não têm isso. Comem uma vez ou outra e tá de boa. Né? Essas pessoas são mais tranquilas. Mas as outras, as primeiras que a gente estava falando... essas têm que tomar cuidado. Por quê? Porque isso vai fazer mal para elas. E isso tem um porquê, né? Pode ser inconsciente para esse indivíduo, enfim, de modo geral, para que os cercam, enfim. Mas tem um porquê desse homem, dessa mulher, dessa pessoa ter fugido para algum prazer, se escondido nele. Normalmente tem um motivo. Então, a gente estava falando... na verdade, do caminho final fisiológico, né? Tá. Que é a pessoa fez um comportamento e ali recebeu uma assinatura daquela via que eu falei, da recompensa, do prazer e tudo mais. Mas não é só isso. Não é. Tem todo um contexto da história da pessoa, porque às vezes a pessoa nem precisava, nem estava tão querendo assim, mas ela começa a repetir compulsivamente aquele comportamento. E por que ela o faz? Às vezes, como você mesmo falou, por uma fuga. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente sente prazer com uma coisa, dá uma relaxada, né? E por alguns momentos você esquece
de outras coisas. Isso com qualquer tipo de prazer, não é assim? Uhum. Agora, essa pessoa ela quer esquecer demais de muita coisa. E aí o que ela tem que fazer? Ela tem que repetir um determinado comportamento que lhe dá uma sensação de prazer, mas aí já é patológico, já é uma doença. E o pior de tudo é que quando os comportamentos viciosos eles estão num estágio mais avançado, a pessoa ela começa a usar não porque ela sente prazer, mas porque quando ela não usa, ela passa mal, seja psicologicamente, seja fisicamente. Então, ela nem prazer mais sente com aquilo. O problema é que ela foge da dor, do mal-estar que ela tem quando ela não faz aquilo. E isso, a gente falou muito de açúcar aqui, né? Mas isso a gente pode espalhar para muitas coisas, viu, Darleide? Comportamentos que nem incluem substância, porque o açúcar é uma substância que você põe para dentro do seu corpo. Mas, por exemplo, certos comportamentos como... Tem gente que não sabe lidar com o Facebook. Exato. Mas como é que é isso, Christian? Como é que tem a ver um comportamento? Isso não é segredo. Todo mundo sabe que tem gente que é viciado em jogo, não tem? Jogo, a pessoa nem não come a fichinha do baralho, nem come o baralho. É um comportamento. Tem uma característica naquilo que, a princípio, existia um porquê da gente gostar daquilo, né? E, na verdade, aí é um pouquinho mais complexo de explicar, mas tem um porquê da gente gostar dessa coisa da surpresa, do mistério que de repente se revela. Isso tem um porquê fisiológico que é importante para a gente. Mas o fato é que esses comportamentos... Você já parou para pensar por que o Facebook é tão atrativo? Você sabe que eu ficava com aquilo assim na cabeça, mas como assim? Por que é tão difícil largar esse negócio, né? Que prende o indivíduo ali horas. Né? Você fica aqui, né? Fica aqui e tal. Aí eu fui estudar. E eu descobri que tem uma experiência que se faz com ratinho, e eu descobri que nós somos ratinhos no Facebook. É rapidinho. Fique à vontade. Eles põem o ratinho numa gaiola, e o ratinho tem uma alavanca, que toda vez que ele põe a patinha e aperta a alavanca, sai ração. Só que eles fizeram uma programação no computador para quê? Essa ração não saísse sempre. Ele tinha que apertar de 5 em 5 vezes. Cada 5 vezes que ele apertava, saía a ração. Então ele apertava, ele aprendeu isso. Ele foi uma vez, não saiu. Daqui a pouco ele descobriu que depois de tantas vezes saía. Quando era assim, ele fazia, saía a ração. Ele fazia, saía a ração, fazia, saía a ração. Depois de um tempo, ele parava. Por quê? Porque ele estava satisfeito e ele sabia, ele já conhecia o mecanismo para que saísse a ração. Aí eles fizeram uma coisa diferente. Eles fizeram que fosse aleatório, que não fosse previsível. Isto é, o computador colocou uma coisa meio um programa, um algoritmo que deixava ao acaso aquilo, que não dava para prever de quantos em quantos. Tinha hora que vinha 2 em seguida, tinha vezes que passava 10 sem vir nada, enfim, 20 sem vir nada e depois 5 em seguida. Ele nunca sabia, não tinha como saber. Se o ser humano não sabia, nem o rato, muito menos. Sabe o que aconteceu? O rato não desgrudava da alavanca. Ele não desgrudava, mesmo quando ele tinha comido a mesma coisa que teria comido antes. Vamos supor que ele se satisfez com 10 bolinhas de ração. Mesmo quando ele tinha comido as 10 bolinhas de ração, ele continuava lá, né? Você sabe que eu fiquei pensando, isso aí é o Facebook. Porque o Facebook, nem tudo que você vê é legal, é? Não. Você sabe prever de quantos em quantos que você vai rodar ali e que vai ser legal? Verdade. Não dá. E aí, o que você fica? Se fosse previsível, se você soubesse que cada 5 postagens de alguém lá ia ser uma legal, você ia, depois de um tempo você parava. Fala, já vi legal, depois eu volto e vejo o resto. Tipo, mas a gente não sai, e tem gente que não consegue controlar isso de jeito nenhum, porque é aleatório. Porque ele não sabe como... Aí vira o ratinho da alavanca. Não sai dali. E a internet, na verdade, o Facebook e a internet têm a mesma, porque é muita informação e vai aparecendo e a pessoa nunca sabe quando vai aparecer uma coisa legal, né? E tem gente perdendo o controle mesmo, né, com o uso da tecnologia, que deve ser usado de modo tão favorável para a gente, de modo geral, é muito favorável, mas é aquela história, né, coisas boas usadas de maneira inadequada, trazendo prejuízos de relacionamento, enfim, emocionais,
psíquicos, de modo muito contundente, assim, a gente vê isso nos dias de hoje. Olha só a Gisele, lá de Recife, não, a Suzana de Recife, dizendo, Darleide, sou viciada em chocolate. Infelizmente não, amiga, dá para mudar. Não fica assim, infelizmente, tipo, fazer o quê, né? Dá para mudar e a gente vai aprender um pouco mais hoje no programa. Gisele, Darleide, minha carreira profissional não saiu como eu desejei e agora quero investir em outra área. O que vocês acham? Tá fazendo referência até ao que eu disse logo no começo do programa. Muito bom. Dá para a gente sair daquilo que programou e fazer o quê com o imprevisto, né? Deixa eu ver aqui mais um abraço para Rosinha Miranda, dizendo que está matando saudades desde o final de semana passado, né, querida? Muito obrigada. Tem gente lá na Angola acompanhando a gente, hoje pela primeira vez acordada para apreciar o programa, tenho assistido a reprise, amei ao tema. Então, assim, por conta da diferença de horário, ela normalmente assiste a reprise, mas hoje está acordadinha vendo a gente aqui. É a Rafenis Focus, um beijo para vocês. Amo Luanda. Jamile, não perco por nada o consultório de família. Darleide, boa noite. Sou de Feira de Santana, Bahia. Um abraço para todos vocês. E aí, gente, o que vocês dizem a respeito de vícios? O que dizer? Vai dizendo para a gente na nossa página no Facebook, mas de modo controlado, hein? Vai lá e volta aqui para assistir o programa com a gente. Doutor, então tá. Comida, jogos eletrônicos, enfim, há uma série de elementos que podem me tornar dependentes dele. Isso é alguma coisa racional, e também não racional. Muitas vezes a minha razão vai brigar com o meu desejo, enfim. As saídas, a gente já pode aqui, a partir desse momento do programa, pensar em saídas, porque eu estou dando uma olhada aqui, tem gente já meio que desistindo. O que dizer desse caminho? É um caminho difícil, é um caminho mais ou menos, depende quanto de mim, depende quanto de fora, o que é isso? Dá sim, dá pra gente pensar. E a ciência, ela explica como seria. E basicamente é o seguinte, o nosso cérebro, ele é um emaranhado muito bem programado de circuitos. Só que ele não é um circuito como um circuito elétrico, que sempre tem a mesma configuração. Os circuitos que tem no cérebro, quanto mais um determinado circuito, um determinado caminho é usado, mais ele fica facilmente usado. É como se fosse uma trilha no meio do mato. Se você passa uma vez ali a cada semana, a trilha vai ser sempre fechada. Se você passarem 20 pessoas a cada hora naquela trilha, daqui a pouco a trilha está enorme e fica muito mais fácil você caminhar por ela, né? Bem, o nosso cérebro é parecido. Então, quanto mais você usa uma determinada via, isto é, quanto mais você confirma um comportamento, então, você fez uma coisa uma vez motivada, de repente, pela compulsão. Aí você vai e faz de novo, vai e faz de novo, vai. Cada vez fica mais difícil você largar aquilo. Além do que, tem aquele item da tolerância que eu falei. Cada vez mais vai ficar difícil você satisfazer também. Então, você vai querer repetir não só de novo, como mais vezes e mais intensamente, para ter a mesma quantidade, digamos assim, de satisfação. Isso acontece por conta desse alargamento da via, dessa facilitação que existe no cérebro quando você usa você faz um determinado comportamento usando uma determinada motivação. Pronto. O caminho inverso é verdadeiro. Se você começa a não usar aquela via, o nosso corpo humano ele é muito inteligente. Ele vai olhar assim e falar, por que eu estou gastando tanta energia em manter esse negócio aqui? Ninguém usa mesmo, né? E aí ele vai começar a fazer um trabalho inverso, né? Então existe sim uma forma de você lidar com isso. E essa forma, eu gosto muito de pensar que às vezes a gente pensa em cura, né? Cura é uma coisa assim, tem que vir alguém, pôr as mãos, fazer uma oração, tal, não sei o quê. A maior parte da cura que existe está dentro de nós, porque Deus colocou. Mas depende da gente. Isso não é algo místico, né? Do ponto de vista assim, eu sou o Deus. É o Deus que me deu ferramentas, é isso? Sim, Deus me equipou para esse resultado. É que nem a cicatrização. Não tem nada de místico quando você se corta e ali se refaz e aí a pele está íntegra de novo.
A mesma coisa, aquilo é uma cura? É uma cura de um ferimento. E tem os mecanismos fisiológicos de cura. Só que a gente tem que conhecer o corpo e dar chance para ele poder trabalhar. Se você fica com artimanhas que prejudicam o teu corpo, ele fica... Cada hora ele tem que resolver um problema aqui, outro ali, e aí tem um problema ali, ele falou, não, peraí, não dá, né? E aí ele não dá conta de um problema grande, como, por exemplo, isso que a gente está falando. Então, na verdade, a gente tem que conhecer o nosso corpo para dar espaço para ele. Falar, vai lá, me resolve isso daqui, né? Perfeito. Esse é o Dr. Christian, neurologista, neurocientista. Aproveita, faz perguntas. Ele está aqui, ó, de grátis para você. De grátis não, o preço disso é amor, hein? Então valoriza. Manda sua pergunta, diz o que você sente, qual é a sua queixa a respeito do tema. Logo depois do intervalo, vou ler algumas outras questões enviadas aí por você. Tem uma amiga dizendo que é compulsiva por comida. É ela que me conforta nos momentos de aflição. Diz que perdeu uma filha com 2 meses, não consegue emagrecer, só engorda. Começou a fumar também. Acontece isso também, um vício abre porta para outro, uma dependência aqui abre porta para outras. Demais. Então tá, depois do intervalo a gente volta a falar mais desse tema, tá, amiga? Vamos dar uma atenção ao seu comentário. Rúbia Maia pedindo um beijo para você, Rúbia. ZBJU, não sei como pronunciar, né? Mas é o seu endereço aqui no nosso Insta. Darleide, seu cabelo tá lindo. Obrigada, bondade sua. A Lília Angélica, boa noite. Mandei um beijo para mim, Lília, meu esposo Bruno e minha filha Cecília. Estamos sempre ligados em vocês lá em Goiás. Beijo, queridos, para vocês. Muito obrigada. Enfim, muita gente linda. Vamos para o nosso intervalo? Na volta a gente continua com essa conversa. E aí você, sabe, desde agora se prepara. Vem desafio para você. Ok, a limitação existe, a dificuldade está aí, todos nós estamos sujeitos ou já somos sujeitos a algum tipo de vício, seja ele qual for. Mas e agora? Permaneceremos assim como estamos ou vamos dar uma meia volta e vamos sair dessa? Para te dar uma ajuda, que tal a revista Fique Leve? Tá aqui, mostra meu câmera querido. A revista Fique Leve, você pode receber aí em casa, com muito carinho nosso aqui da Novo Tempo. Princípios básicos para uma vida com qualidade. Fala de saúde física, mental e espiritual. Como faz? Vai no site novotempo.com/consultório. Você encontra um banner com essa revista, clica, vai abrir o formulário, preenche, manda para nós e vai receber em casa depois de alguns dias. Se não chegou, liga pra gente, fala com a nossa equipe na Escola Bíblica, escreve pra gente também, escolabiblica@novotempo.com. Fica ligado sempre, Novo Tempo sempre pertinho de você. Rapidinho, já estamos de volta no consultório de família. Vamos continuar então? Falando hoje sobre vícios, como vencê-los? Essa é a principal pauta de agora, dessa última parte do programa. O meu convidado de hoje, o seu convidado também, ele é neurocientista, neurologista e vem nos ajudar com o tema a respeito, né, dos vícios, enfim, comportamentais, aprendendo já, Dr. Christian Ximenes. Muito obrigada, viu? Continuo te agradecendo por estar aqui com a gente. Olha essa questão que foi enviada pela Tânia, ela diz, por que nós não aceitamos que temos vícios? Interessante. Vamos pensar bem. Aquilo que eu estava falando sobre o que é vício. É um comportamento compulsivo que você mantém apesar de saber que aquilo te prejudica. Quem é que não faz isso? Pois é. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, né? E dá para falar assim, quem consegue passar um dia sem fazer nada que... Se autodestrua. Exato, exato. Na verdade, é o princípio do pecado isso, né? Então, a gente tem que pensar que... primeiro que a gente deve ser um pouquinho autocrítico e menos crítico do outro. É muito fácil a gente achar e ver um vício no outro e não enxergar em nós mesmos, como ela mesma falou. A maioria das vezes a gente faz assim porque por falta de respostas. Porque a gente não quer encarar uma coisa que a gente não está disposto a abandonar, porque a gente não sabe como abandonar. Então, para que eu vou encarar isso?
encarar um bicho que é maior do que eu não sei, e eu não sei brigar com ele, eu vou apanhar de qualquer jeito? Pra quê, né? Uhum. Então, mas assim, Jesus fala que a verdade liberta, né? E então a gente deve buscar entender o que acontece com a gente. Às vezes é algo complexo, né? Às vezes o que te leva a um determinado comportamento vem lá de trás, desde a sua infância. Eu falo isso por mim. Eu descobri que eu tinha vários comportamentos destrutivos e que eu tinha uma explicação e descobri depois que era outra completamente diferente. Então, tem um nível de complexidade nessa história. Mas você sabe, Darley, que a gente também tem que ser otimista. A gente tem que ter fé também. Deus não nos pediria uma coisa que ele não estivesse pronto para nos ajudar a resolver. Então, alguns exemplos aí que você já leu, vamos encarar o nosso problema. Não precisa ser tudo de uma vez e achar que vai resolver tudo de uma vez, que isso não vai, na verdade a gente não resolve nunca, só quando Jesus voltar. Então, deixa eu colocar aquela questão que eu também deixei em aberto para te dar o gancho de continuar respondendo. A Adriana diz: sou compulsiva por comida. É ela que me conforta nos momentos de aflição. Perdi uma filha com 2 meses e não consigo emagrecer, só engordo. E comecei a fumar também. Dá para sair disso? Então, assim, um vício, né, um sofrimento, abriu portas para uma necessidade de ela ser recompensada naquela dor, e ela foi para a comida, e aí depois ela começa a fumar e, em consequência, engordando, sofrendo, etc, etc. Dá para dizer a essa mulher exatamente isso, que a gente consegue mudar, apesar de tanto sofrimento aqui envolvido? Darley, eu vou te confessar uma coisa. Confessa tudo. Não, só uma coisa. Só uma coisa. Eu fui dependente químico. Sério, doutor? Sim, eu falo com autoridade, né? E a droga que eu usei é uma das drogas mais viciantes. É uma das mais destruidoras. Eu te digo, tá? Eu digo pra... Como é o nome dela? Adriano. Da Adrian. Dá sim, dá. O que me levou ao que eu fui também foi muita dor. A dor não foi uma dor de perder um filho, mas foi muita dor. A gente não deve quantificar dores, né? Mas foi a sua dor. Foi a minha dor, exatamente. Mas, primeira coisa, a gente tem que encarar a nossa dor. Olhar para ela de peito aberto, franco, se permitir chorar o que tem que chorar, se permitir, às vezes, se perdoar quando você vê que muito do que aconteceu, ou algo do que aconteceu foi sua culpa, enfim. Mas, depois disso, fazer como Davi fez. Davi, depois que seu filho morreu, ele viu que não adiantava mais, ele parou, tomou banho, se vestiu e vão para a luta. Então, assim, Adrian, dá uma conversada com Deus, abre o coração para Ele. Se você achar que está muito difícil, procura ajuda, uma ajuda profissional. Tem muita gente boa por aí que pode te ajudar. Mas não deixe o pensamento de que você é uma vítima nessa história tomar conta de você. Se você quiser, você deixa de ser uma vítima. Deus está do teu lado. Você precisa de mais alguém? Você vai vencer. Você vai vencer. Essa coisa de você ter associado já o cigarro à comida já é porque a comida já não estava resolvendo. E nada vai resolver. Você não vai parar. Vai vir o cigarro, veio o cigarro, vai vir outra coisa daqui a pouco. Você tem que parar. Você tem que dar um basta nisso. Sabendo que a vitória está ao teu alcance. O Deus que eu conheço, o meu Deus, Ele não decepciona. Ele não desampara. Busque-o. Mas assim, com toda a tua energia. Ele vai te responder. Ele vai te amparar, Ele vai te dar a força que você precisa. Mas vai
de peito aberto, pronta para sangrar, pronta para sair arranhada, mas você vai vencer. Que lindo. Doutor, quem mandou você confessar? E aí eu vou te perguntar, porque os meus ouvintes depois vão querer saber quando você superou. E te ouvir falar dessa maneira me permite fazer uma pergunta que sobe ao meu coração. Essa sua superação tem a ver com isso que você está dizendo agora? Você entrou nessa luta e saiu arranhado, sabe, rasgou o coração. Porque sair de um vício, de uma droga pesada, e quem está falando é um neurologista, um médico neurologista, um neurocientista. Você fez um doutorado, quer dizer, não é uma superação, sabe, só do vício, é de vida, né? De uma vida, até profissionalmente, família, sua família é linda, enfim. Então, essa propriedade que você tem passa por isso aí que você acaba de dizer agora com tanta ênfase. É isso mesmo que eu entendi? Sim. A vitória vem de você fazer a única coisa que te cabe, que é decidir. A decisão é só nossa. E decide, se agarra a Deus com toda a força, que nem Jacó. Eu não te largo enquanto o Senhor não me tirar daqui. Não te largo. E começar a depender cada vez mais dele, ter consciência das suas fraquezas. Porque, Darleide, uma coisa que acontece muito é a gente é como se você fizesse um boicote a você mesmo, às vezes. Você entra numa situação sabendo que aquela situação vai te levar àquilo que você não quer fazer. Mas, no fundo, você vai. O que a gente chama de autossabotagem, né? Isso, exatamente. Não. Você sabe que um determinado comportamento vai te levar a um outro, e às vezes até uma coisa assim, sabe, é uma cadeia. Mas você não pode entrar nem no primeiro, porque depois que você entra no primeiro é muito mais difícil, mas muito mais difícil. Então, e nessa hora, eu cito Paulo, quando sou fraco é que sou forte. Então você não tem que achar que você é forte, que você vai vencer. Não, você é fraco, quem é forte é ele que está do teu lado. Então se agarra nele e ele te leva, mas tem que estar pronto para se arranhar para a guerra, porque é uma guerra. E eu vou te falar uma coisa, eu não venci não, eu venço a cada dia. Perfeito. E eu acho que é importante também a gente considerar que o que acontece muitas vezes com todos nós, mas principalmente com esse que tem um histórico, como o seu, como essa moça que nos escreveu agora há pouco, enfim, tantos outros, é de que esse processo, o nome já diz, é um processo, em que algumas quedas podem acontecer. E aí eu recebo muito, e na sua área, enfim, quem lida com gente, com situações humanas, já deve ter ouvido, eu ouço muito nas queixas que chegam para o programa, que é assim, eu estou cansada, Darleide, cansada ou cansado, já tentei um vício de masturbação, já tentei, fiquei 1 ano sem, mas depois, olha, e agora? Então assim, vem aquela vontade assim, vou desistir, porque não dá, não tem isso, de assim, vou desistir, não dá? Tem demais, mas demais. E normalmente, tem algumas coisas que nos sabotam, não é só uma coisa. Eu vou te falar uma delas. Uma delas é assim, você vem numa luta, como eu estava falando, se arranhando, mas você tá vencendo, você tá conseguindo, o monstro tá lá, mas você tá batendo com força nele. De vez em quando leva mas você bate com força, não vou desistir não. E aí você tá nessa e de repente você dá uma fraquejada e pá, cai. A primeira sabotada que existe é o seguinte, assim que você faz aquilo, é muito normal. Vem na tua mente, você fez besteira. Você não devia ter feito isso. E normalmente essa hora é uma hora de uma clarividência muito grande. Você percebe toda a situação. Você percebe o que você fez que te levou àquilo. Você consegue perceber tudo. Você vê, você tem uma clareza muito grande nesse momento. E eu sei até o que é. Isso é o Espírito Santo contigo. Ele quer te resgatar dessa situação. E ele vem com força, ele quer te puxar de volta. Sai daí, filho, sai daí, vem cá. Olha o que está te
que te levou a isso? Aí sabe o que acontece? Vem o inimigo e fica falando, cara, o que você fez? Olha aí. Olha o que você fez. Você acha que você vai conseguir? Não vai. Não vai. Não vai conseguir. Cara, olha, chuta o balde, velho. Desencana. E aí o que acontece? Normalmente, a pessoa, logo depois que faz uma coisa errada, ela vai fazer de novo. E ela tem aquela desandada. Segredo. Sabe essa hora que você tem essa clara evidência? Desencana o que o inimigo está falando. Vai para Deus. Mas você fala assim, e é o que acontece na hora. Gravem bem o que eu estou dizendo agora. Vai passar isso na sua cabeça. Mas eu acabei de fazer. Ele me avisou antes e mesmo assim eu fui e fiz. É muita cara de pau. Não é não. É ele que está te falando que você fez tudo errado. É ele que está te falando para você voltar. Vai, você não tem ideia como vai ser doce a voz dele. Você não tem ideia. Vai de joelhos. Acabou de fazer, ó. Não importa o que foi. Se foi comida, você pode estar com a comida no meio do dente ainda. Nem escovou ainda. Se você, seja lá o que for, é nessa hora. Você sentiu isso? Vai agora para os pés de Cristo. E conversa com ele, confessa. Olha, pai, eu sei que eu fiz tudo errado, mas eu não quero fazer de novo. Me ajuda. Segundo passo, se perdoa. Tem que se perdoar. Não adianta nada. O perdão é um estado de espírito, não é um ato, é um estado de espírito. Se você não se perdoar, você não vai se sentir perdoado por Cristo. Então você tem que se perdoar. Aí você vai experimentar o perdão verdadeiro de Cristo. Isso vai te dar força para continuar a luta. Porque a luta, às vezes, ela parece um pouco inglória, sabe? Uhum. Às vezes parece que no momento que você está mais fraco, aparece a maior das tentações. Você fala, que é isso? Mas é justamente porque quando você está mais fraco, é quando você sabe que está fraco, é a hora que você tem que depender mais do que é forte, daquilo que é forte. Quando a gente está se sentindo muito forte, muito bem resolvido, aí a gente cai mais fácil, porque justamente está meio cheio de si, né? Basta uma tentaçãozinha desse tamanho quando a gente está assim. Está desprevenido. Conversa boa, né, gente? Em quantos canais, em quantos programas você se liga e fica ouvindo palavras como esta da boca de um neurocientista, um homem, sabe, que estudou a ciência a respeito do cérebro, da mente. Mas, doutor, vou até te perguntar especialmente isso. No teu campo de estudo, essa sua fala cabe ali dentro da ciência? Ah, Darley, como cabe. Sério? Nossa. Eu vou confessar outra coisa. Já vou até a segunda de hoje. Esse programa está virando confessionário para o doutor Christian. Eu penso até em escrever um livro. Vem aqui no meu sofá divulgar esse livro. É sério, porque assim, estudando a mente, o cérebro humano, a fisiologia do cérebro humano, eu descobri como às vezes a gente se dá mal porque a gente não segue a palavra de Deus. Deus nos dá as orientações para cuidar da gente. E aí, quando a gente se desvia do que ele falou para a gente, desanda tudo. Isso tem tudo a ver com o nosso cérebro. Tudo a ver. Sabe quem se contrapõe a essa via mesolímbica? Não é que se contrapõe, mas quem equilibra a via mesolímbica é o nosso lobo frontal. O nosso lobo frontal, do ser humano, quando eu falo nosso do ser humano, ele é o mais desenvolvido dos animais, de todos os animais. Por quê? Porque nós somos diferentes de todo o resto dos animais. Então Deus se comunica conosco. Ele nos deu um poder de inibir o comportamento. Os animais, eles são escravos desse circuito de recompensa. O animal, ele não consegue evitar as decisões que esse circuito toma por ele. Nós podemos. Nós temos um lobo frontal que Deus nos deu, que usa para a gente se controlar. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu vou te pedir que você comente só um pouco mais a respeito do nosso poder de decisão.
É a nossa capacidade em decidir, que foi quando você disse assim, a única coisa que a gente precisa fazer é decidir. E aí você não tem a força, Deus é a força, a tua força, mas você precisa decidir. É justamente aí que muitas vezes nos perdemos dizendo assim, mas eu não consigo, e fica ali. Como é que eu trabalho com essa minha decisão? O que é isso especialmente? Quando eu falo decidir, e eu falo assim, decidir, né, é você se entregar de corpo e alma naquilo. Aquilo que você escolheu, Exato. mesmo que doa, mesmo que rasgue, mesmo que seja tem que impossível. pagar o preço da decisão. Não adianta uma decisãozinha de mentirinha. Não adianta você tomar uma decisão sobre alguma coisa e não modificar as coisas que precisam ser modificadas. Sei lá, o sujeito é viciado em pornografia. Ele sabe quais são os gatilhos do vício dele. O que adianta ele decidir largar a pornografia e permitir que os gatilhos continuem ali, ao alcance da visão dele, toda hora o chamando. Ele está se sabotando. Tem que decidir de verdade, tem que se entregar para aquilo. Não, olha, se tem tal coisa, é tal coisa que está me levando para... Eu não quero mais isso. Isso aqui não vai fazer parte da minha vida. E tem que cortar. É a história de que se o teu olho te faz pecar, o que você tem que fazer com ele? Tem que arrancar fora. É isso. Então, a pessoa tem que se entregar mesmo. Uma coisa que eu até falei naquele dia, naquele programa lá do Emácio, lá, né? Mas... Deixa eu só lembrar aqui uma coisa. Mulherada de Fortaleza, dia 8 de novembro tem um grande encontro de mulheres aí na capital. Talvez ainda tenha algumas vagas, não sei, mas eu acho que ainda estão abertas. Foi quando eu conheci há 2 anos o doutor ali participando de um daqueles momentos, o doutor Christian, e vai acontecer o dia 8 de novembro. Vai lá, procura uma igreja adventista ou liga para o escritório central da igreja adventista aí na capital, enfim, dá um jeito, entra nas redes sociais e faz a tua inscrição, quero te encontrar por lá. Cerca de 2.000 mulheres. Aproveito para mandar um abraço para os casais queridos, quase 300 casais neste final de semana em Maceió. Um dos maiores encontros de casais que eu já participei, juntamente com meu marido, juntamente com a doutora Raimunda e o seu marido também. Enfim, gente querida ali naquela capital linda de Maceió. Beijo para todos vocês, viu, queridos? Um abraço para o pastor Raimundo Nonato e família, muito especialmente para Márcia, pastor Luciano. Um beijo muito, muito especial. Obrigada por tudo. Vamos continuando aqui com o doutor. Eu acho que eu atrapalhei teu raciocínio, mas você ia lembrar de alguma coisa que foi dito naquele dia. Pronto, não, eu lembro, sim. É o seguinte, lembra que eu falei do lobo frontal? Sim. Que é quem controla, na verdade, os nossos impulsos. Nem tudo que é impulso nosso se transforma em comportamento porque o lobo frontal fala, opa, peraí, não, né? Isso é o que a gente ganhou de Deus. Uma consciência, um pensamento... A história do culto racional de Romanos 12 é a razão. Só que a gente tem que fortalecer isso. Se Deus nos deu isso, se o nosso controle vem daí. Você lembra que tem um verso que fala dos frutos do Espírito e um dos últimos que fala que é o domínio próprio? Pronto. O domínio próprio é fruto do Espírito. Então, eu me conecto com Deus, eu busco a Deus. Deus vai, como fruto daquilo, Ele vai me dar um domínio próprio. No entanto, Deus é algo que nos atinge como um todo. Eu não posso achar que eu vou me entregar para Deus numa área e todas as outras eu desando e aí eu vou ter domínio próprio. Deus Não faz sentido Não isso. faz sentido. Então, por exemplo, a pessoa tem uma compulsão, eu vou dar... De novo comida, exemplo, o povo acaba falando de comida aqui, de comida, doutor. pronto. E tem outros comportamentos compulsivos e se permite ser largado em outros comportamentos, não vai adiantar. A pessoa, como eu falei, tem que se entregar de corpo e alma naquilo. Tem que se entregar como um todo. Tem que buscar na palavra de Deus, saber o que Deus quer dele com relação ao seu corpo, cuidar do corpo. Isso envolve tanta coisa, envolve o descanso, a atividade física... E você tem que se armar com tudo que Deus te dá. Porque, querendo por sua vontade ou não, com muito ou pouco da sua participação, como eu falei, tem um gigante na sua frente.
Mas aí você tem que se armar com tudo que Deus te deu. E para isso você tem que ser coerente. É como eu falei, não adianta um pedacinho aqui e o resto solto. Ou seja, exige que as nossas capacidades sejam desenvolvidas, né? Com inteligência. A gente é muito inteligente para tudo e qualquer coisa, desde que a gente foque, queira e vá à luta, né? Ninguém chega a ser um doutor tendo parado no, sei lá, lá no ensino médio. Tem que continuar, persistir, reprova quando não consegue, mas tem que insistir. Tem várias pessoas repetindo a mesma pergunta, trazendo a queixa e fazendo a mesma pergunta. Sou compulsivo por comida e principalmente por doces, mas como deixar esse vício? Como deixar esse vício? Como deixar o vício de beber? Como deixar o vício disso, daquilo? Como deixar esse vício? Esse é o caminho. Aí tem gente que faz a seguinte afirmativa. Não, mas como assim? Mas seja mais prático, parece que quer aquela receitinha assim, ó, acorda de manhã, faz aquilo. Por isso que está fazendo tanto sucesso aqueles livros, ou artigos assim, 10 maneiras de você acordar feliz com a vida, 20 maneiras de ter um casamento feliz, porque a gente quer né, o cronograma ali bonitinho. Mas parece que isso não é muito cronograma, né? Essa coisa de usar a vontade e a inteligência tem um quê a mais? Exatamente, exatamente. Em Deuteronômio, tem capítulo 28, tem uma parte que eu acho linda, que eu adoro, que fala assim, que se você você buscar fazer a vontade de Deus, e você buscar sempre qual é a vontade de Deus e procurar fazer aquilo, ele fala que as bênçãos, elas vão nos alcançar. A gente não vai ter que buscar bênção. A gente não vai ter que correr atrás de bênção. Elas vão correr atrás da gente, né? Então, é isso que a receita de bolo... Cadê? Tá naquele livro de capa preta, às vezes marrom, ali é a receita, só que é uma receita grande. Lá no nosso Espaço Novo Tempo, a gente fala que lá é um lugar para desenvolver o relacionamento com Deus e com o próximo. Esse relacionamento com Deus, ele tem que se desenvolver. A gente tem que buscar saber qual é a vontade de Deus. Isto é, procure saber qual é a vontade de Deus com relação ao seu alimento, a sua alimentação, qual é a melhor alimentação. Aí, falando um ponto de vista prático, já que eles estão falando tanto assim, vamos lá. Você é louco por doce. O doce é o quê? Aquela concentração absurda de açúcar que te estimula demais. Tanto é que quando você come uma coisa menos doce, você não sente prazer. Sei lá, vai comer uma fruta, né? Sobremesa, fruta, faça-me um favor, coisa sem graça, né? Você tem que fazer o caminho inverso, não tem jeito. Tem que fazer o caminho inverso. Você não chegou aí de uma hora para outra, nem vai sair daí de uma hora para outra. Lembra da decisão? Pronto. A decisão vai ser, um monte de vezes você vai ter que comer de sobremesa fruta mesmo sem gostar, até começar a gostar. Então, tem que largar. Nem que seja uma época, você fechar. Se você está realmente tanto assim com doce, você vai ter que parar, zerar durante um tempo. Zerar mesmo. Qualquer coisa, você pergunta para minha esposa que ela fez isso. E você vai começar a sentir de novo o prazer, com uma coisa menos doce que é saudável, que é uma fruta e tudo mais. Doutora, acredita que o tempo voou? Voou, acabou-se. Diz que você quer que o doutor Christian volte aqui com a gente de novo, que eu trago ele de volta. Acho que ele vem. E eu agradeço muito, agradeço a você também aí de casa e aproveito, inclusive, que você diz assim a respeito, tenta que você consegue mesmo. Por falar em doce, eu não como doce. Não como mais, não, sabe? Você consegue. Um dia eu fiz um jejum durante um período em que eu iria me abster de todo alimento que eu considerasse nocivo, de fato. E quando passei por aquele período, falei, gente, foi tão bom, não senti falta, tá tudo bem. Então, e você permanece. Então, você olha para o sorvete, todo mundo na sorveteria, tá, sorvete. Então, você consegue... você vai descobrindo que você é mais do que ser escravizado ou escravo de um pedaço de doce, de um chocolate, de um outro vício qualquer aí que você queira descrever, masturbação, outra moça que falava também do vício da internet, ela fica ligada o tempo todo, todos os outros. Poder de decisão, desliga esse aparelho, põe ele longe da tua cama, fica ali no travesseiro com Deus, dizendo, meu Deus, me faz dormir agora, faz experiências assim, para de ser, leviano com a própria vida, eu diria. Você é objeto do grande amor de Deus, não é um amorzinho qualquer, não é um amorzinho de verão,
É amor de eternidade, é amor de sangue, é amor de cruz. Creia nisso. Doutor Christian, obrigada, viu? De nada, Deus te foi uma abençoe. alegria. Obrigada mesmo. Gente, até a semana que vem, que Deus abençoe você em suas decisões e para executar essa decisão, para o seu amanhã ser diferente, para a sua vida ser nova e para você ser livre. Escreva para a gente depois contando o resultado do programa de hoje. Tá aí, lancei um desafio agora para você. Conte o resultado da sua decisão de hoje e eu vou ler aqui nos próximos programas. Um beijo e até semana que vem.